entrevistada de hoje é graduada em Medicina e defende a pesquisa como a essência da vida universitária. Foi a primeira mulher a ser reeleita reitora da maior e mais antiga universidade federal do país, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, Denise Pires de Carvalho. Como é que você vai? Boa noite, Fernando. Prazer enorme ter você aqui. O prazer é todo meu, é uma honra estar contigo, que é um dos maiores especialistas em educação nesse país. Muito obrigado, Denise. Alguns especialistas têm dito que o Futurice, na verdade, é um expediente que o governo federal está sugerindo para substituir o financiamento público, que é sua atribuição, uma vez que ele é o mantenedor das instituições federais, por um investimento privado que é incerto, porque não se sabe o volume de recursos necessários, e mesmo em países adiantados como os Estados Unidos, ele representa uma fração bastante pequena do financiamento global de uma universidade. Eu vi um estudo dando conta de que nos Estados Unidos, que tem um forte viés privatista, o financiamento de empresas representa apenas 6% do financiamento das universidades americanas. Não te parece uma contradição você falar em autonomia no momento em que você está tentando retirar o comprometimento de recursos públicos e substituí-los por um financiamento que, no mínimo, é muito incerto? Pois é, as universidades americanas, usando como exemplo, elas são baseadas no modelo de Berlim, que é a Universidade de Pesquisa. Pesquisa e desenvolvimento são atribuições de Estado, não podem ser afetadas por um governo ou outro governo. E isso precisa de financiamento público. Então, quando o MEC mistura o salário, por exemplo, de professores inativos e soma ao salário de professores ativos, e mais o orçamento discricionário, que é o orçamento de custeio, para o funcionamento básico, para pagamento de luz, de água, quando ele soma isso tudo e faz um cálculo dizendo que a universidade é muito cara, primeiro ele está misturando o salário de professores inativos, que já contribuíram, mas não contribuem mais para a formação do aluno naquele período. Sim. Então, primeiro, qual é o cálculo? Quanto custa esse aluno? Quando a gente calcula o custo de um diploma, por exemplo, das nossas instituições, esse custo é muito menor do que o nas universidades americanas, que em alguns casos, nos Estados Unidos, 80% é verba pública. Em média, em torno de 60% de verba pública. Isso sem contar os fundos patrimoniais, que lá existem há muito tempo. Enfim, o financiamento é muito pouco por empresas, muito pequeno. Imagine no Brasil, onde a gente ainda não tem uma indústria forte, empresas fortes, temos uma crise econômica. Portanto, o financiamento público, ele é a garantia da continuidade dessas instituições que são muito importantes para o futuro do país. E sobre o perfil dos estudantes? Uma crítica que se fazia é que a universidade era muito elitista, só recebia estudantes das escolas particulares de ensino médio, mas houve uma mudança profunda de 10, 15 anos para cá, e as universidades, compreendendo o desafio que estava colocado, sobretudo para a população de mais baixa renda, que não tem como manter uma mensalidade de instituição privada, uma mudança muito grande. O que você me diria do perfil do estudante hoje da UFRJ, comparativamente a 10, 20 anos atrás? O perfil mudou bastante para melhor, O projeto Reúne, de reestruturação das universidades federais, durante a época que o senhor era ministro, foi um programa muito apoiado pela maior parte dos docentes lá da UFRJ. Eu fui uma dessas docentes que apoiou esse programa, esse projeto de democratização do acesso ao ensino superior. Só que a gente precisa agora lutar pela permanência desses estudantes. Então, o programa de assistência estudantil, ele é muito importante, ele deve ser aumentado e não descontinuado. Mas, para além desse programa, a gente precisa ter uma infraestrutura de atendimento ao estudante, por exemplo, com salas de estudo, com acesso à internet. Tudo isso precisa de investimento público. Então, eu, por exemplo, que sou professora da Faculdade de Medicina,
inclusive, é emocionante ver como a sala da Faculdade de Medicina mudou, como as turmas modificaram e como essa metade de estudantes que tem um outro perfil socioeconômico tem agora acesso a um curso tão procurado quanto o curso médico e que vai ser transformador para a vida dessa pessoa ou desse enorme número hoje de estudantes que ingressam, que podem ingressar no sistema público. O nosso desafio é mantê-los até o final do curso. Você diria que hoje a universidade ela é representativa, a universidade pública, da diversidade brasileira? Com certeza, ela é muito mais representativa da sociedade brasileira. É muito importante que nós façamos esse resgate, papel das universidades, e a sociedade tem que entender que isso é importante para o desenvolvimento do nosso país. Há estudantes negros no curso de medicina? Há estudantes negros, estudantes moradores das comunidades, estudantes que não teriam como ingressar nesse curso, que é um curso de altíssima procura. Então, mudou muito o perfil dos nossos estudantes e é importante salientar que o desempenho deles nesse curso é igual ao dos outros estudantes. Não houve impacto com relação às cotas raciais ou sociais no desempenho dos estudantes. E não há maior evasão, por exemplo, no curso médico do que havia antes, mostrando que não só os alunos ingressam, como eles permanecem e chegam ao final do curso na sua maioria. Houve-se ainda, mesmo depois dessa pequena revolução no acesso, houve-se ainda quem defenda a cobrança de mensalidade de estudantes das federais. Qual que é o posicionamento seu e da comunidade, se é que essa consulta foi feita? Essa consulta não foi feita na universidade. Para alguns pode parecer que quem pode pagar deve pagar. Eu sou particularmente contrária por vários motivos. Um deles é que você não deve criar tipos diferentes de estudantes, aqueles que pagam e os que não pagam. Nós já temos muitas desigualdades sociais no nosso país e antes de ingressar na universidade, essas desigualdades são enormes. Uma vez ingressando na universidade, o ambiente deve ser igual para todos, deve garantir que todos possam estudar naquele ambiente sem que uns paguem e outros não paguem, porque, no fundo, os tributos são pagos e a universidade pública deve ser financiada pelos nossos impostos. Nós pagamos impostos para isso, para garantir a educação pública e gratuita para todos que ingressarem no ensino superior público. Você podia dar para o nosso espectador um painel, um quadro do que é a pesquisa hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro? É um grande orgulho ser reitora da UFRJ, que é uma instituição que gera muito conhecimento, que impacta bastante na sociedade brasileira. E essa pergunta, na verdade, ela tem ligação com a anterior. O pagamento de mensalidade não garante, não é suficiente para manter a atividade de pesquisa. Os pesquisadores, eles são diferentes porque eles geram conhecimento, ao mesmo tempo que dão aulas na graduação, na pós-graduação, exercem atividades de extensão. Então, os estudantes, eles têm acesso a pesquisadores que, por exemplo, descobriram a ligação entre o vírus da Zika e a microcefalia. Eles têm acesso aos pesquisadores que descobriram um novo vírus no Brasil, como o Maiaro, agora há poucos meses. Eles têm acesso àqueles engenheiros que descobriram e desenvolveram a tecnologia para a exploração de petróleo em águas profundas. Eles participam dessas pesquisas já na graduação, não apenas na pós-graduação. Então, a pesquisa ela é transversal, né? Ela existe desde o ambiente da sala de aula da graduação, na pós-graduação e até as atividades de extensão e assistência também, no âmbito dos nossos hospitais. Então, nos nossos hospitais, existem pesquisas com medicamentos que estão sendo testados no mundo todo e que têm nos nossos hospitais universitários a possibilidade de serem testados no Sistema Único de Saúde. Há apreensão por parte dos pesquisadores de que a verba para pesquisa também seja contingenciada? A verba para pesquisa já foi contingenciada, não só as verbas federais, mas também, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, as verbas da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Isso é dramático, isso atrapalha muito as nossas atividades de pesquisa, mas nós continuamos lutando para que a universidade
não perca esse viés, que é o viés fundamental para que a sociedade brasileira ela avance. Doutora, existe uma experiência no Brasil que já tem algumas décadas e avaliada como muito bem sucedida, que é a experiência da autonomia universitária que foi conquistada pelas universidades estaduais paulistas. As 3 universidades paulistas, Unesp, Unicamp e USP, elas são universidades que têm um marco regulatório de proteção do seu orçamento que deu um impulso fantástico a essas instituições. Se eu não estou enganado, o decreto é de 1989. Portanto, nós estaríamos completando aí 30 anos de autonomia universitária. Vocês veriam, hoje, a Andifes veria nesse projeto de autonomia um caminho para discutir com o Ministério, para sentar à mesa com o Ministério? Ele que vive dizendo que nós devemos nos mirar nessa experiência. Você vê a abertura do atual governo para se debruçar sobre esse projeto e, quem sabe, fazer do limão do Futurice a limonada da autonomia? Na verdade, o maior problema do Futurice é exatamente esse. Não há garantias de que o financiamento público vai continuar acontecendo. Nós estamos impostos ao teto de gastos, que foi definido pela Emenda Constitucional 95. Como o salário dos professores ativos e inativos vai onerando a folha progressivamente, porque nós da área médica trabalhamos para que as pessoas não morressem, ainda bem, então a folha tem um crescimento vegetativo. Com a emenda do teto de gastos, o nosso orçamento tende a ser cada vez menor ano a ano. E esse é um problema. Então, um modelo que se assemelhe ao das universidades estaduais paulistas, que garanta um financiamento que não será contingenciado, que não será afetado pela emenda do teto de gastos e que também não será afetado pelo recolhimento de recursos próprios, que podem vir de aluguéis, de relação entre a universidade e a empresa. De nada adianta a universidade empreender, como o Futurice prevê, se ela tiver essa verba a mais descontado da sua verba discricionária básica, que deveria ser fomento federal. Então, a manutenção ou a existência de uma verba mínima garantida para as universidades federais seria fundamental. Sem dúvida nenhuma, esses últimos 30 anos fizeram com que a USP, a Unesp e a Unicamp se destacassem, essas 3 instituições se destacaram das demais instituições de ensino superior, muito devido à questão orçamentária. Nós não temos dúvida disso, tanto que as instituições federais que estão sediadas no estado de São Paulo não estão ainda com o mesmo desempenho, né? Esse é uma das provas, ou um caminho para a gente pensar, né? Por que as federais de São Paulo não têm o mesmo desempenho das estaduais de São Paulo? Muito provavelmente porque as estaduais de São Paulo têm esse orçamento garantido e podem se planejar. Você vê espaço para uma discussão dentro da academia hoje para mudar um pouco a maneira da gente compreender a vida do estudante, que é cada vez mais complexa? Que você me diria? Na UFRJ, durante a nossa campanha, a gente discutiu muito essa questão, porque em torno de 50% de evasão é por isso, né? Porque a gente não conseguiu ainda um mecanismo de aproveitar o que o aluno fez. Exato, que aumentasse. Precisa haver um mecanismo que aumente a mobilidade dentro da própria universidade, entre os diferentes cursos. Ela existe, mas é engessada entre diferentes universidades, diferentes estados. Porque é comum com 17, 18 anos você entrar num curso e achar que não é aquele o curso, né, que você quer seguir. Então, a gente está pretendendo, já nesses primeiros meses, estudar. E esse é o desafio melhor, porque não depende de orçamento, né, um desafio acadêmico. E a minha equipe está muito voltada para essa questão. Primeiro, para identificar os subgrupos, porque há aquela evasão primária, né? Há uma evasão já no final do curso, que é um outro caso, são aquelas áreas nas quais o indivíduo ingressa no mercado de trabalho e o diploma não é mais tão importante para ele. Isso existe também. É muito comum na área de ciências da computação, por exemplo, até na área de jornalismo. E aí a gente precisa realmente... Em que o diploma é dispensável muitas vezes. Exato. Né? Então a gente precisa entender o que fazer com esse estudante que está no final do curso. E eu imagino, isso vai ser um debate importante na academia, que a gente tem que começar a pensar
e introduzir disciplinas do ensino à distância nos cursos presenciais. Fazer um modelo híbrido talvez resolva a questão desses estudantes em término de curso. Porque às vezes falta uma ou outra disciplina e ele não está com tempo, porque ele já ingressou no mercado de trabalho. E aí talvez uma disciplina numa plataforma de ensino à distância resolva o problema desse grupo de estudantes. E a gente precisa aumentar a mobilidade entre os diferentes cursos, sem dúvida nenhuma, sem muita burocracia. E o bacharelado interdisciplinar nós temos na UFRJ, na área de ciências, matemáticas e da natureza. Então, esse bacharelado começou na época do Reúne, é um curso, digamos assim, novo, né? Está com um pouco mais de 10 anos, e há problemas justamente do estudante que quer continuar, quer ingressar num outro curso ainda com a visão muito profissional e que faz uma fila para ingressar nesse curso. Então, a gente precisa estudar essa questão com carinho, mas a UFRJ já, pelo menos na área de ciências matemáticas e da natureza, ela já caminhou nesse sentido. Eu queria muito que existisse um curso assim também na área da saúde, na área biomédica. Eu, na verdade, estudei bastante esse tema há mais de 10 anos, porque a LDB ela permite que são os cursos sequenciais por área de saber. Tinha que pensar melhor os cursos isso, de curta duração. Eu acho que a gente precisa pensar, porque o ambiente do ensino superior, mesmo que não seja para aquele diploma tradicional, clássico, das profissões do passado, isso precisa mudar, porque as profissões do futuro estão chegando aí. E talvez elas caminhem nesse sentido, de formações mais amplas. Não, você vê na Europa, por exemplo, né, que, enfim, tem uma série de mudanças sendo feitas. Você tem aquele modelo, se eu não me engano, 3-2-3, sim, em que você, no primeiro módulo, você faz a antiga graduação em 3 anos, mas você não sai especialista. Isso. Você vai nos 2 anos seguintes, ali sim, você pode ir tanto para um mestrado profissional ou um mestrado acadêmico, onde você efetivamente, depois de conhecer uma área do conhecimento, você vai se especializar. E, obviamente, que num doutorado, que depois mais 3 anos, aí você vai atingir a excelência, você vai para a fronteira do conhecimento. Eu acho que a gente ainda não enfrentou esse debate para valer. Eu acho que é o que a sociedade esperaria da nossa rede de universidades públicas. Transferência de alunos, mobilidade, reconhecimento de créditos, certificações intermediárias, uma coisa que desse uma dinâmica, uma chacoalhada dentro das instituições. Você que está começando a tua reitoria agora, você acha que a UFRJ está pronta para um salto de qualidade, resolvidos esses problemas, que com a ajuda dos estudantes na rua, dos professores, certamente nós temos que sair desse impasse uma hora. Nós não podemos simplesmente sair desse impasse para fazer o que a gente já fazia. Com certeza. Temos que tentar sair do impasse para fazer uma coisa nova. Eu, inclusive, falei isso essa semana. Eu espero que a gente consiga um modelo novo que, quem sabe, mude e irradie para o resto do Brasil. A gente ainda é uma instituição, vamos fazer 100 anos no próximo ano, uma instituição muito conservadora. Sim. Eu tenho esse olhar muito mais progressista, desde, acho que foi 98 ou 2000, que eu andava estudando a questão do aluno ingressar na área de ciências da saúde ou biomédicas e depois escolher o seu curso, né? Muito baseada na Lei de Diretrizes e Bases. Eu li o relato dos cursos sequenciais, mas há um grupo grande de pessoas que diz que isso é aligerar a formação, aligerar a formação profissional. Eu acho que a sociedade ela quer que o ensino superior esteja mais voltado para ela. Eu tenho dito que nós estamos mais fechados dentro de nós mesmos, né? É que na outra ponta, o estudante acha que a universidade é que quer aligerar as suas opções. Quer que ele escolha os 17 anos que ele quer ser a vida toda. E a vida é mais complexa. Aliás, nós estamos no meio de uma revolução tecnológica. Nós não sabemos onde vai parar essa revolução tecnológica. Nós não sabemos ainda o impacto que ela terá sobre cada uma das profissões oferecidas hoje pelas universidades. Nós não sabemos ainda o quão flexível tem que ser o pensamento de quem está se formando no nível superior para se adaptar às
transformações do mundo do trabalho, se é que falaremos de trabalho no futuro, porque até isso está mudando de conceito. Enfim, É verdade. o desafio que está colocado é muito grande. E eu acho que a gente tem que enfrentar o retrocesso não buscando o status quo anterior, o que a gente era, mas a gente tem que enfrentar a ameaça de retrocesso com um salto, né? O jovem ingressa e depois o curso, que antigamente era de 4 anos, às vezes 3 anos e meio, hoje leva 5 anos. Então ele fica preso naquele curso durante 5 anos. Isso é efetivamente um retrocesso no mundo atual. E um desperdício. Um desperdício. Por que não fazer uma diplomação anterior na graduação, esses 2 anos que já vai ser um mestrado acadêmico ou profissional, 3 mais 2... Os nossos estudantes, depois de 5 anos, eles têm com certeza nível para defender uma dissertação de mestrado. E nós estamos realmente atrasando o ingresso deles no mercado de trabalho, que é muito importante para uma população que sofre problemas socioeconômicos muito graves, a gente sabe disso. E muitas vezes eles evadem por isso, porque eles precisam pagar as contas e não conseguem ficar 5 anos no ensino superior. Então, se a gente conseguisse diplomar, né, antes, seria muito melhor, talvez só isso já diminuiria muito as nossas taxas de evasão. E quem quiser continuar até o 5º ano e puder continuar, sai mestre. Heitora, vou tocar numa questão muito polêmica. Eu queria a sua opinião. Há uma controvérsia sobre o perfil profissional dos formandos nas nossas faculdades de educação, né? Sempre há um debate, eu acompanhei isso até 2011, de lá para cá, fui prefeito, fiz outras coisas, mas sempre houve uma discussão sobre se as faculdades de educação estão formando o profissional para atuar no chão da escola. Ou seja, se o currículo da educação está adequado ao desafio de ensinar, de promover o aprendizado nas escolas públicas brasileiras. Você acompanha esse debate? Você tem ideia do que a Faculdade de Educação da UFRJ faz hoje, de como eles recebem esse tipo de crítica, se ela é justa, se ela foi justa? Enfim, qual a sua opinião sobre compromisso da universidade com a educação básica? No último ano, a UFRJ criou um complexo de formação de professores, que tem um protagonismo importante da Faculdade de Educação, e que, no momento, a diretora desse complexo tem conversado bastante comigo e a gente pretende capilarizar o complexo de formação de professores pelas áreas que a gente chama de ensino D, né? Ensino de física, de matemática, para não ficar só na Faculdade de Educação. Mas o que é importante nesse complexo é justamente o caminho que eu acho que é inexorável, que é do licenciando, né, daquela pessoa que ingressa num curso de licenciatura, que ela ingresse o mais rápido possível na escola, como os meus alunos da Faculdade de Medicina já estão no 2º, 3º período nos postos de saúde. Isso foi um avanço grande dos últimos anos, depois da criação do Sistema Único de Saúde, né? Eu, infelizmente, não fiz esse tipo de faculdade. Eu fui para o hospital no final do 2º ano. Hoje, os meus estudantes, no 3º período, estão já no atendimento, atuando na atenção primária, o que é muito bom, porque ele já começa a ver como vai ser a profissão dele no futuro. É bom para a sociedade e é bom para os estudantes. Então, eu imagino que a Faculdade de Educação e a formação do professor deve seguir o mesmo caminho. Os estudantes de licenciatura, eles não devem fazer licenciatura nos 2 últimos anos de um curso de biologia, ou de física, ou de química, de matemática. Eles devem ir para o chão da escola o mais cedo possível, porque é ali que eles vão aprender com muito mais propriedade didática e como ensinar aquele assunto que eles estão fazendo lá que é química, física, matemática. Então, eu acho que a Faculdade de Educação ela está aberta nesse momento, pelo menos na UFRJ, para rediscutir esse modelo de formação de professores, e nós estamos juntos deles, querendo que isso avance. Quem sabe, nessa área também, a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai poder protagonizar um pouco e mudar a formação do professor. Então, é muito importante para nós que o ensino básico melhore no país, né? Os dados de ensino básico nas escolas públicas, eles são muito ruins. Isso é muito devido
a formação dos nossos professores e também a valorização. Sim. Né? Não é só a formação, isso as universidades vão fazer, a UFRJ com certeza está muito interessada e está fazendo isso através do Complexo de Formação de Professores, mas não adianta só a gente formar. Né? Ali nós começamos, né? Eu era diretora de unidade quando começamos um programa de formação de professores da rede pública no nível do mestrado profissional. Então ali foi o berço dos mestrados profissionais na área de docência, né? Hoje na área biológica chama Prof. Bio, Prof. Mate. Então isso tudo nasceu ali na universidade. Então a formação de professor, nós estamos com muita vontade de atuar e de melhorar o ensino básico no que diz respeito à formação, mas a valorização depende de mais financiamento. No meu tempo de ministro, nós lançamos um programa com essa intenção, que era o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Um programa espelhado num outro da Ciência e Tecnologia, que era o PIBIC, né, Iniciação Científica, e criamos Iniciação à Docência. Ainda em 2011 e 2012, esse programa bateu quase 100 mil bolsistas. Ele existe ainda na UFRJ? Ele está sendo contingenciado também? É um programa, os dois programas sofreram muitos cortes. O PIBID foi o primeiro a sofrer e agora o PIBIC. Então, houve cortes de bolsas. Na verdade, o PIBID é um programa brilhante, porque ele traz para o âmbito da docência aquilo que acontece na iniciação científica desde o início da pesquisa da pós-graduação no país. Então, os nossos dados da pós-graduação, a formação científica dos nossos estudantes, ela é o que é. Os nossos estudantes eles vão muito bem no mundo todo por causa da iniciação científica. Então, ver esse programa descontinuado ou contingenciado é muito triste para a ciência nacional. Não existe programa de iniciação científica em nenhum outro país do mundo, a não ser no Brasil. E todos os pesquisadores de outros países com os quais eu interajo, né, como cientista, elogiam os meus alunos e eu digo, esses alunos são assim porque nós temos um programa de iniciação científica. Então, somos exemplo para todo mundo na iniciação científica e eu achava que seríamos exemplo também na iniciação à docência. E eu espero que isso retorne, porque é no nível da graduação que nós, com certeza, conseguimos identificar melhor talentos e vocações. E esses o talento para a docência pode ser, né, identificado através de um programa de iniciação à docência, assim como o talento para a atividade científica, essa vocação, ela é identificada pelos programas de iniciação científica. Se eu não tivesse sido uma aluna de iniciação científica, talvez hoje fosse médica no consultório e não uma cientista brasileira. O que você atribui esse tipo de ataque tão mesquinho? Porque nós estamos falando de uma riqueza extraordinária, um patrimônio extraordinário, enfim, uma coisa tão que deveria orgulhar cada brasileiro, né? A que você atribui esse traço da contemporaneidade que é tão agressivo em relação a quem produz conhecimento? Eu fui bastante perguntada sobre isso, né? A UFRJ ela tem cerca de 80 mil pessoas, uma cidade de médio porte. Né? Fui eleita em primeiro turno e fui muito perguntada, né? É verdade que a universidade só tem esquerdista? Eu eleita em primeiro turno, aí já me jogaram para o lado da esquerda. Você agora é assim, né? Ou direita ou esquerda. Centro, nem vejo muito comentário, né? Esqueceram que existe um espectro amplo. E é muito interessante, porque eu ingressei com 17 anos. Tinha acabado de completar 17 anos. No primeiro vestibular, eu tive a sorte de entrar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu costumo dizer que o meu DNA ele é o FRJ desde os 17 anos. Eu estou com 54 anos, fiz lá graduação, mestrado, doutorado. Quando eu saí para o pós-doutoramento no exterior, fiz 2 pós-doutoramentos no exterior, eu levei comigo o DNA da UFRJ, eu respirava o UFRJ lá fora, e é um orgulho enorme. Onde você foi, só por curiosidade? Eu fui para Paris, no primeiro pós-doutorado, no Hôpital de Bicêtre, e depois eu fui para Nápoles, na Itália, na Universidade Federico II. Então, eu tenho 2 pós-doutorados na minha área,
e sou um produto da Universidade Brasileira. Até hoje interajo com os pesquisadores desses países e dos Estados Unidos, mais recentemente com pesquisadores da Austrália. Veja que, porque a ciência ela é internacional, o cientista ele tem uma nacionalidade, né? E a minha é brasileira. E eu sou um produto da UFRJ. E quando me perguntaram isso, me perguntaram inúmeras vezes, né, sobre o marxismo cultural. E eu sempre disse, né, que eu encontrei um ambiente muito plural e apaixonante, onde eu aprendi a lidar com o contraditório, a mudar de ideia. Não tem coisa mais fascinante na vida da gente do que mudar de ideia, do que achar que é aquele o caminho e, de repente, ver que não, que talvez seja outro. Como nós estávamos ainda agora comentando, né? Será que a gente precisa de curso de graduação de 5 anos? Talvez não. Lá é o ambiente do questionamento, de mudança de percurso, mudança de rumo. E quem fica batendo muito da tecla dessa questão ideológica, no fundo, eu me preocupo, né? Porque quando se fala muito de uma ideologia, é porque, no fundo, você quer que a sua prevaleça. Né? Então, isso é preocupante. Não é possível que em 80 mil pessoas sejam todos de esquerda ou a sua maioria de esquerda. Nós somos uma biópsia do Brasil. Inclusive, acho que esse é um dos problemas da UFRJ da atualidade, sermos uma biópsia do Brasil. A universidade, seja ela qual for, ela deve estar à frente, ela deve estar na frente do que a sociedade quer dela. Né? Então, a gente não pode ficar estagnado como uma biópsia daquela sociedade. Então, eu quero trabalhar nesses 4 anos para que a UFRJ pense diferente, para que ela tente fazer com que o Brasil mude, né, no que ele pode mudar para melhor. Né? Mas a gente pega ali um caldo muito bom, né, que é essa universidade plural, essa universidade de todas as raças, de todas as cores, de toda sorte de visão, né, de esquerda, direita, de centro. E é muito bom. E é muito bom dar aula para esses estudantes. Eu nunca me senti de forma alguma acuada por pensar dessa ou aquela maneira, mesmo porque a maneira que eu penso pode mudar daqui a alguns meses. A universidade é transformadora. Bom, eu conversei com a primeira mulher eleita reitora empossada da UFRJ, professora Denise. Muito prazer em estar com você. Segunda-feira, como sempre, às 8 horas, nós vamos estar com um novo convidado conversando sobre o Brasil, sobre a educação, sobre o mundo, sobre os desafios que estão colocados. Muito obrigado, Denise. Obrigada, eu que agradeço.